Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de agosto, um sábado letivo, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Vocês se lembram que na última aula nós estudamos sobre a multiplicação? Muito bem, vamos relembrar. Quando nós trabalhamos com adição, nós trabalhamos com soma, com ideias de juntar, de acrescentar. E o sinal que nós usamos na soma é o sinalzinho de mais. Muito bem, o sinalzinho de mais. Já na subtração, quando nós trabalhamos com ideias de retirar, de tirar, de diminuir, nós trabalhamos com o sinalzinho de menos. Muito bem. E agora, com a ideia da multiplicação, com a escrita multiplicativa, nós trabalhamos com o sinal de vezes. Muito bem. Continuando, então, na página 38 de matemática, vocês se lembram que na aula passada nós trabalhamos com a reta numérica, né? Com a escrita aditiva e multiplicativa na reta numérica. Então, vamos continuar. Na letrinha B, vejam só, começou com o número 0, do 0 foi para o 8, do 8 para o 16, do 16 para o 24, do 24 para o 32 e do 32 para o 40. Qual que é o intervalo, a sequência aqui? É de quanto em quanto? É de 8 em 8, muito bem. Porque do 0 foi para o 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. 32 mais 8, 40. Muito bem. Quantas vezes a quantidade 8 foi adicionada? Então, se é de 8 em 8, quantas vezes o 8 foi adicionado? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Vamos escrever 5 vezes. 5 vezes. Muito bem. Agora, como que eu represento isso na escrita aditiva? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Quantas vezes? 5 vezes. Então, vamos lá. Então, segundo ano, 8 mais 8 mais 8, 5 vezes é igual a quanto? Em que número que a setinha parou? Parou no número 40. Então, que número que eu vou colocar aqui como resposta? 40. Muito bem. Agora, a escrita multiplicativa. Como que eu vou representar na escrita multiplicativa? Vamos lá? Escrita multiplicativa. Quantas vezes o número 8 se repetiu? Então, na escrita multiplicativa, quantas vezes o número 8 se repetiu? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 8, que é igual a 40. Muito bem. Na letrinha C, da mesma forma, só que agora é com a quantidade 6, tá? No número 2, observe a reta numérica de 0 a 70. Então, de 0 a 70. E os agrupamentos de 7 em 7. Então, já está nos falando que houve agrupamentos de 7 em 7, certo? Então, ó, do 0 foi para o 7, do 7 para o 14, do 14 para o 21. Então, a sequência é de 7 em 7. De acordo com a figura acima, de acordo com essa reta numérica, indique os resultados em cada item. Letra A, 2 vezes 7. Então, duas flechinhas vezes o 7, porque não é de 7 em 7? Então, 2 vezes o 7 parou em qual número? Parou no número
14. Então, coloquem o 14 aqui. Letra B. 4 vezes 7. Então, 1, 2, 3, 4. Parou em qual número? 28. Então, 4 vezes 7, 28. Agora, 5 vezes 7. Contem 5 flechinhas e veja onde parou. Parou no número 35. Coloquem o 35 aqui. E façam isso com os demais. Muito bem. Agora, na página 39, nós vamos trabalhar com tabela de dupla entrada. Vamos ver como que nós fazemos isso? Você já trabalhou com tabelas anotando o número de pontos de um jogo, por exemplo. Agora você vai conhecer outro tipo de tabela, formada por linhas. Então, linhas são essas na horizontal. Aqui nessa tabela aqui, nós temos 4 linhas, ó. 1, 2, 3, 4. E colunas, certo? São na vertical, são na posição vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essas são as colunas, certo? Então, vamos lá. Agora, você vai conhecer outro tipo de tabela, formada por linhas na horizontal e por colunas na vertical. A posição de encontro da linha com a coluna é chamada de célula. Veja este exemplo. Olhem aqui. Onde que está a estrelinha azul? Está na linha B, aqui, ó. Daqui até aqui é a linha B. Então, está na linha B, em qual coluna? Na coluna do número 4. Então, a célula é B4. Muito bem. Essa tabela é chamada de dupla entrada, por quê? Porque cada célula está associada a um valor da linha e outro da coluna. No caso acima, a célula assinalada é o encontro da linha B com a coluna 4, por isso que é chamada de célula B4. Mas nós vamos entender melhor fazendo exercícios. O primeiro deles nos diz o seguinte: desenhe as células da tabela 5, na tabela acima, uma bola em A3. Onde que está a linha A? A linha A está aqui, ó. Começa aqui, vai até aqui. Mas está nos dizendo que é na A3. Onde que está a coluna 3? Está aqui. A3. Então, aqui nós precisamos desenhar uma bola. Então, desenhe uma bola aqui. Feito isso, está nos dizendo na letra B. Desenhe uma flor na célula B2. B2. Uma flor na B2. E, por último, um triângulo na C5. Triângulo na C5. Muito fácil, né? Então, segundo ano, uma bola na célula A3, uma flor na célula B2 e um triângulo na célula C5, certo? Muito bem. Agora, na página 40, vocês vão observar a localização dos filhotes na tabela a seguir. Então, existem vários filhotes aqui, ó. Na célula A3 existe um canguru. Na célula A5, um macaquinho. Na célula B1, uma girafa. Na célula B6, um hipopótamo. Na célula C1, nós temos uma zebrinha.
Na célula C4, nós temos um urso pandinha. Na célula D3, nós temos um leãozinho, certo? E na célula E2, nós temos a tartaruguinha. E na E6, um coala. Muito bem. Agora, vocês vão dar a localização de cada filhote ao familiar correspondente, indicando a célula que o filhote está ocupando. O canguru está ocupando qual célula? A3. Então, vocês vão escrever lá. A3. O macaco está ocupando qual célula? A5. Escrevam lá na frente do macaco A5. E assim sucessivamente com os demais. Na letrinha B, Marcos quer desenhar uma estrela ao lado do coala. Em que célula a estrela poderá ficar? Vamos ver onde que está o coala. O coala está na célula E6. Então, se é para desenhar uma estrela ao lado do coala, a estrela será desenhada na célula E5, né? Então, desenhe uma estrela aqui na célula E5 e vamos escrever aqui E5. Letra C. Desenhe um pequeno sol na célula D5. O sol ficou ao lado de algum animal? Então, vamos lá na célula D5. D5. Vamos desenhar o sol aqui. O sol ficou ao lado de algum animal? Não, não temos um animal aqui e nem aqui, certo? Se fosse nessa célula aqui, na célula D4, teria um vizinho, que seria o leãozinho. Mas como é na célula D5, nós não temos vizinho, nem na D4 e nem na D6, certo? Não tem vizinho. Muito bem. Agora, na página 42, você é o artista. Vamos lá? Então, esse aqui nós faremos daqui a pouco, tá? E agora, nós iremos para a página 43. Exercício 1. Quantos conjuntos de 3 copos de suco aparecem na ilustração? Quantos conjuntos de copos com 3 copos? 1, 2, 3, 4 conjuntos. Escrevam aqui na linha, 4 conjuntos. Escrita aditiva, 3 mais 3 copos, mais 3 copos, mais 3 copos. Que é igual a quanto? 12 copos. Muito bem. E como que fica a escrita multiplicativa? Quantas vezes o número 3 se repetiu aqui? 4 vezes. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. Muito bem. Agora, no exercício 2, vamos lá? Para cada escrita aditiva, registre a escrita multiplicativa. Então, a primeira, na letrinha A, é 7 mais 7 mais 7, que é igual a 21. Quantas vezes o número 7 se repetiu? 3 vezes. Então, nós vamos escrever na escrita multiplicativa. Vamos lá? 3 vezes 7, que é igual a quanto? 21, certo? Agora, letra B, escrita aditiva, 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Quantas vezes o número 5 se repetiu? 3 vezes.
que é igual... 3 vezes quanto? 3 vezes 5, que é igual a 15. Muito bem. Façam isso com os demais. Agora, na número 3. Observe a reta numérica para responder os itens abaixo. Quantas vezes o número 7 foi adicionado? Então, do 0 foi para o 7, do 7 para o 14, do 14 para o 21, 21 para 28, 28 para o 35, 35 para o 42, 42 para o 49, 49 para o 56. Então, aqui já está nos dizendo que o intervalo, a sequência é de 7 em 7, certo? Quantas vezes o número 7 foi adicionado? Quantas flechinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escrevam aqui na frente. 8 vezes. Escrita aditiva. Quantas vezes o número 7 se repetiu? 8. Então, é 7 mais 7 mais 7. Quantas vezes? 8 vezes. E 7 mais 7 mais 7, 8 vezes, eu tenho um total de quanto? A flechinha parou em qual número? No 56. Então, o resultado é 56. Muito bem. E como que será a escrita multiplicativa? Quantas vezes o número 7 se repetiu? 8 vezes 7, que é igual a quanto? 56. Muito bem. Agora, na página 44, exercício 4. Dê a localização de cada alienígena, indicando a célula que ele está ocupando na tabela. Vamos lá? Primeiro alienígena é esse aqui. Ele está ocupando qual célula? A2. Escrevam aqui na frente, A2. Depois é esse outro esquisitinho aqui. Ele está em qual célula? B5. Coloquem na frente, B5. E façam isso com os demais. Mamão com açúcar, né? Agora, na número 5, pinte as células de acordo com as informações indicadas abaixo. Em seguida, escreva a célula que ficou pintada, indicando primeiro a letra e depois o número. De vermelho, vocês vão pintar a primeira linha com a segunda coluna. Qual será? A primeira linha com a segunda coluna. Então, a primeira linha é A, segunda coluna é o 2. Então, A2. Pintem aqui e escrevam aqui, A2, certo? Então, segundo ano, ó, A2. Então, pintei aqui e escrevi na frente, A2, certo? Agora, o que vocês vão fazer? Na letra B, vocês vão pintar de azul a terceira linha com a primeira coluna. Qual que é a terceira linha? A, B ou C ou D? É a C. Quarta coluna é a número 4. Então, vocês vão pintar a C. Desculpa, é a letrinha B. A terceira linha com a primeira coluna. Então, vocês vão pintar. Qual que é a terceira linha? É a C. E a primeira coluna? É a número 1. Então, vocês vão pintar a C1 e escrever aqui na frente. C1, certo? Na C, de verde. Então, de verde, vocês vão pintar a segunda linha e a quarta coluna. Segunda linha é B, quarta coluna é 4. Então, B4, certo? Depois, a última, letrinha D. A cor amarelo. Vocês vão pintar a quarta linha é letra D. Muito bem. Com a terceira coluna. Então, é D3 de amarelo. Muito bem, segundo ano. Então, essa foi nossa aula de hoje de matemática.